Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler o texto que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Oh, aleluia! Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus, glória a Jesus. Está aí a palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero trazer um tema que traz sobre Senhor, o espinho machuca. Você pode repetir comigo? Repita comigo: Senhor, o espinho machuca. O propósito de Deus ao permitir o espinho que dói, mas não destrói. Amém? Igreja amada de Cristo, a segunda carta aos Coríntios é escrita em um dos períodos mais intensos da vida ministerial do apóstolo Paulo. Ele estava sendo atacado, questionado e comparado a falsos apóstolos, profetas, que se gloriavam de experiências espirituais e aparência exterior. E Paulo então ele decide falar de suas revelações, mas faz isso quase constrangido, com quem prefere não expor experiências tão profundas. E ele fala então de arrebatamento ao terceiro céu. E Paulo também ele fala de ouvir palavras inefáveis. Ele fala de glórias espirituais que ultrapassam a linguagem do homem, ou a linguagem humana. Mas logo após mencionar o céu, Paulo também ele menciona agora o espinho. Aleluia! E isso revela para nós uma verdade poderosa. Experiências extraordinárias não anulam processos dolorosos. Amém?
Vou repetir para você: experiências extraordinárias com Deus não anulam processos dolorosos. Aquele que viu o céu também enfrentou dores na terra. Aquele que foi arrebatado também ele foi esbofeteado. Aleluia. E é nesse contraste que nasce agora a pergunta que ecoa até nos tempos atuais que nós estamos vivendo: Senhor, o espinho machuca. Aleluias. Sim, machuca, mas quando permitido por Deus, ele dói com propósito e nunca com intenção de destruir você. Há uma diferença muito grande. O espinho é uma ferramenta de Deus para tratar corações. Aleluia. Se você olhar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o texto diz: e para que não me exaltasse pela experiência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo aqui ele estava vivendo o auge das experiências espirituais com Deus. Revelações profundas podem facilmente gerar orgulho oculto, sim ou não? Aleluia. Deus ele conhece o coração humano, porque antes que a exaltação tomasse espaço, Deus então ele permite um espinho. Aleluias. O texto ele diz: foi-me dado. Ou seja, Paulo ele reconhece que existe soberania por trás da dor. Ou seja, ele não diz apenas sofri, mas ele diz foi-me dado. Ou seja, ele aqui enxerga propósito. Porque todo propósito primeiro tem o processo para nós passarmos. Assim como José, por exemplo, se você olhar a história de José, você vai ver que José ele recebeu sonhos, sim ou não? José ele recebeu sonhos, mas também recebeu prisão. Aleluia. Assim como Davi ele recebeu a unção, mas também recebeu perseguição. Assim como Pedro recebeu revelação, mas também enfrentou quedas. Ou seja, grandes chamados caminham com processos profundos. Aleluia. Glória a Deus. A expressão espinho na carne transmite o que, pastor? Transmite a ideia de algo constante, algo incômodo, ou seja, que incomoda, que não pode ser ignorado. Não era algo passageiro, mas era algo recorrente, como diz o texto. Ou seja, a fidelidade está clara para que não me exaltasse. Ou seja, Deus não permitiu o espinho para diminuir Paulo, mas para preservar o seu caráter. Deus estava protegendo o apóstolo de um perigo invisível sobre a soberba espiritual. Halamanto e decomanas. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior a necessidade de quebramento. Quanto maior a bênção, maior a necessidade de Deus nos preparar para receber ela. Porque Deus não está interessado apenas em nos usar, mas Ele quer nos manter íntegros enquanto Ele nos usa na presença dEle. Oh, aleluia! Glória a Deus. Talvez o que você chama de problema seja um instrumento de alinhamento na tua vida.
Talvez Deus está tratando primeiro, para depois, aleluia, Ele operar o milagre. Porque há situações que nos mantêm dependentes, sensíveis e humildes na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 2: seja outro o que te louve e não a tua boca. Ou seja, o espinho que hoje incomoda você, a dor que hoje incomoda você, o deserto que hoje incomoda você, pode estar preservando você de uma queda no dia da manhã, porque Deus está guardando a sua vida debaixo da essência dele. Ramanto e decomanás, aleluias, glória a Deus. E às vezes nós não compreendemos os trabalhar de Deus, nós não compreendemos a maneira que Deus está tratando de nós, ou seja, tudo faz parte do propósito. Aleluia. O espinho nos ensina, meus irmãos, a orar. O espinho nos ensina a orar com mais profundidade. Porque quando nós temos o espinho, aí nós buscamos mais a Deus, nós descemos mais na olaria, nós clamamos mais a Deus, nós temos uma intimidade maior com Ele na oração. Por isso que o texto diz lá em 2 Coríntios 12:8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ou seja, Paulo está dizendo, que eu já orei 3 vezes ao Senhor, pedindo que desviasse de mim este mal. Ou seja, Paulo não foi indiferente à dor. Nós vemos que ele levou a sua fraqueza ao Senhor, ele expôs a sua fraqueza ao Senhor. Ou seja, ele orou não apenas uma vez, mas ele orou 3 vezes, e isso indica intensidade. Isso fala sobre insistência. Assim como Jesus lá no Getsemane orou repetidamente antes da cruz, Paulo também expressa a sua humanidade. Ele não espiritualiza a dor negando-a, mas ele ora, ele clama ao Senhor. E o fato de Paulo orar 3 vezes revela o que, pastor? Isso revela perseverança. Mas a resposta de Deus não veio, aleluia, a remoção imediata. Ou seja, isso nos ensina, traz um ensinamento profundo para a nossa vida. Mas nos ensina o que, pastor? Isso nos ensina que oração não é ferramenta para manipular Deus, porque ninguém manipula Deus. Não se trata de ferramenta para manipular Deus, mas a oração, ela é o caminho para amadurecer a nossa compreensão de Deus. Ramanto e decomanás, pode adorar, pode glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque muitos querem manipular Deus através da oração, mas a oração, aleluia, não é meio, a oração não é ferramenta para manipular Deus, não, ela é o caminho, ela é o caminho da resposta, ela é o caminho, aleluia, para amadurecer a nossa maturidade espiritual, a nossa compreensão de quem Deus é. Porque se Ele fizer, Ele continua sendo Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ei, há orações que não recebem a resposta que esperamos, há orações que você não vai receber a resposta que você espera. Ou seja, há orações que não recebem a resposta que esperamos, mas recebe a resposta que precisamos, porque Deus responde de uma forma relacional e não mecânica. Se trata de relação. Aleluias. O espinho pode estar criando em você um altar,
Mas que altar, pastor? O espinho pode estar criando em você um altar que nunca existiria em tempos de conforto. Altar de oração. Esses dias eu preguei aqui sobre altares. Muitos não querem mais levantar altares de oração. Está faltando altares de oração. O espinho pode estar criando em você este altar. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ei, levante a tua mão para o céu. Aramanto e decomanai. Sua oração não está sendo ignorada por Deus. Eu vou repetir: a sua oração não está sendo ignorada. Deus está usando esse tempo para revelar algo maior, algo grande do que simplesmente a retirada do problema da tua vida. Quem recebe glorifica e exalte o nome do Senhor. Alamanto e alamasturi me clama rai de comanai. Repalava canta rasturi me clama rai de comanas. Deus está presente, aleluia, 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 aleluias. O espinho, ele revela que a graça, ela é maior que a dor. Aleluia. Repita comigo: a graça é maior que a dor. Oh glória. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh aleluia. Ei, a graça de Deus já basta. Aleluia, a graça dele para nós já basta. Alamanto e decomanas. Aleluia. Deus aqui, ele responde com uma declaração poderosa. Não há explicação detalhada, mas isso é o que se fala sobre a revelação. A minha graça te basta. A graça aqui não é apenas favor imerecido, mas ela é capacitação sobrenatural, ela é força invisível, ela é o sustento diário na vida do crente. Aleluia, ela é o que nos sustenta. Pode adorar, pode. Oramanto e decomanas. Aleluia. O verbo basta indica o que? Indica uma suficiência contínua. Não é uma dose limitada, não se fala de uma dose limitada, mas se fala sobre uma provisão permanente. Ou seja, a graça de Deus se fala de uma provisão permanente na sua vida. Ei, louvado seja o nome do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa, diz o Senhor. Isso traz o que? Traz a ideia de completar, atingir a sua expressão plena. Ou seja, igreja, o poder de Deus encontra seu cenário ideal. Aonde, pastor, que o poder de Deus encontra o seu cenário ideal? Na fraqueza humana reconhecida. Na fraqueza humana reconhecida. Aleluia. Sabe por quê? Muitos podem estar esperando, quem sabe, o fim da dor, mas Deus está revelando nesta manhã a plenitude da graça. Muitos podem estar esperando, aleluia, o fim da dor, mas Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está revelando sobre a plenitude da graça. Ele está dizendo: a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus.
Porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: não te deixarei e nem te desampararei. Oh, aleluia! Ei, a graça que te sustenta, preste atenção nisso, é muito forte, que eu vou declarar na tua vida nesta manhã. A graça que te sustenta é maior que a dor que te aprisiona. Eu vou repetir para a igreja: a graça que te sustenta é maior que a dor que te aprisiona. Você não será esmagado, porque você está debaixo da graça de Deus. Pode adorar, pode glorificar. Alamanto e decomanas, orianda lamastê. É a graça que sustenta. Aleluia, glória a Deus. O espinho ele transforma a nossa visão de força e também sucesso. Segundo Coríntios 12, 9 e 10: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo agora ele muda a sua postura. Ele não apenas aceita, mas ele agora compreende. Ele aceita o espinho na carne e agora ele passa a compreender. Ele passa a se gloriar, não na dor em si, mas no que a dor produz. Aleluias, aleluia. Isso é o que? Isso se fala sobre maturidade espiritual. Maturidade, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, a ideia é de o poder armar tenda, permanecer, repousar continuamente. No mundo, força é ausência de problema. No reino, força é presença de Deus no meio do problema. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Eu vou repetir para você que não entendeu. No mundo aí fora, força é ausência de poder, é ausência de problema, perdão. Força é ausência de problema, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, força é presença de Deus no meio do problema. No meio do problema. Aleluia. Ei, não precisamos sustentar uma imagem de perfeição. Muitos querem sustentar uma imagem de perfeição. Não faça isto. Não precisamos disto. Sabe por quê? Porque Deus trabalha na verdade e Ele não trabalha na aparência. Aleluia. Ele trabalha na verdade. Ele não trabalha na aparência. A sua fraqueza não é o fim da sua história. Pode ser o começo de uma nova dimensão espiritual sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, aonde você se sente fraco nesta manhã, Deus está preparando a maior demonstração de sua força sobre a tua vida. Eu vou repetir para você: aonde você se sente fraco nesta manhã, Deus está preparando a maior demonstração de sua força sobre a sua vida. Pode adorar, pode glorificar. Aleluias. O espinho na carne não cancela o propósito. Não cancela. O espinho na carne,
ele aprofunda, aleluia, não cancela. Segundo Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, o apóstolo Paulo falando, porque quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque quem sustenta é a graça. É a graça, por isso que ele está declarando: eu posso estar forte, mas a graça está sobre mim. Eu posso estar fraco, mas a graça me sustenta. Oh, aleluia! Eu posso ter um espinho na carne, mas a graça me sustenta. Eu posso estar no deserto, mas a graça me sustenta. Eu posso estar sofrendo, mas a graça me sustenta. Oh, Ramanto e Decomanás, aleluias, glória a Deus, aleluia. Já vou concluir. Mesmo com espinho, você vai ver que Paulo, ele continuou viajando. Mesmo com espinho na carne, Paulo continuou pregando. Mesmo com espinho na carne, Paulo continuou discipulando. Mesmo com espinho na carne, Paulo continuou escrevendo cartas que moldaram a igreja ao longo dos séculos. Ei, moral disto, aleluia, espinho na carne não pode te parar, porque você está debaixo da graça. A graça te sustenta. Ah, pastor, mas está doendo. Não importa, continua, porque a graça está com você. Ah, pastor, não estou aguentando, estou fraco, mas a graça se faz você forte. Se faz você forte. O espinho não o paralisou. E quantas pessoas têm se paralisado pelos espinhos? Mas não permita que o espinho na carne te paralise. Você está debaixo da graça. Não, o espinho não o impediu de cumprir a missão dele, mesmo com o espinho. Mas ele permaneceu fazendo, pregando, caminhando, levando, fazendo discípulo, escrevendo, ou seja, com a vida ativa na presença de Deus. E assim também somos nós. Nós não podemos deixar que os problemas do dia a dia, aleluia, nos afaste da presença de Deus, nos tire a motivação de estar buscando a Deus. Ei, Deus, meus irmãos, Ele continua sendo Deus. Deus não removeu o espinho, porque havia algo maior sendo construído em Paulo: caráter, dependência, maturidade. E talvez Deus também está fazendo isso conosco, está fazendo também com você. Quem crê diz glória a Deus. Ei, preste atenção nisto. O sofrimento não desqualifica o chamado. Muitas vezes ele aprofunda. Você pode estar enfrentando limitações, você pode estar passando pelo deserto, passando por momentos difíceis na tua vida, mas isso não significa a interrupção do propósito de Deus na tua vida. Faz parte do processo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 diz: o Deus de toda graça, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, aleluia, fortifique e estabeleça na presença dEle. Ei, preste atenção nisso. O que hoje dói, o que hoje machuca, está produzindo algo eterno na sua vida. Pode estar doendo hoje, pode estar machucando hoje, mas está produzindo algo eterno da parte de Deus na tua vida. O espinho não é o fim da sua história.
O problema não é o fim da sua história, pode estar produzindo algo eterno aí. Alamanto e decomanai. Ei, o Senhor, o espinho machuca. Sim, machuca, Deus está falando. Sim, machuca, mas Ele está falando para a igreja. Mas não destrói quando você está debaixo do propósito dEle. Se você está debaixo do propósito dEle, não vai te destruir. Paulo aprendeu que a dor tinha medida, mas que a graça era suficiente, que a fraqueza era o cenário de poder, que o espinho não cancela o chamado. Ei, preste atenção nisso, já vou concluir. Talvez você esteja perguntando hoje, por que Deus não removeu algo da sua vida? Porque Deus não removeu, quem sabe, aquela enfermidade? Porque Deus, quem sabe, não removeu aquele problema? Mas a resposta poderia ser esta: por que, pastor? Porque Ele está produzindo algo maior do que você imagina, algo maior do que você possa compreender. O espinho dói sim, mas a graça sustenta, a graça sustenta, e quando a graça sustenta, o propósito permanece. Pode adorar, pode glorificar, adore, adore, adore. A graça permanece, a graça permanece. Quem está debaixo da graça? Cadê? Eu quero ver, eu quero ver. Então vai dando glória, vai recebendo aí. Você está debaixo da graça. Ramanto e decomanas. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Ramanto e decomanas. Levante as tuas mãos, levante e diga assim: meu Deus, eu sei que o espinho dói e machuca, mas eu creio que a tua graça está me sustentando e vai me sustentar até o final da minha jornada. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que Deus abençoe, igreja. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.